E pessoas, buenos dias, buenos dias. Hoje a gente vai continuar, não o que a gente estava fazendo, que seriam as regras de acentuação e a gente conhecer todas as palavras. Mas antes disso, eu quero que vocês conheçam um pouquinho das heterogenéricas e as heterossemânticas, né? E por isso que eu vou pedir para vocês abrirem o livro de vocês, página 23. Página 23, para a gente começar. Vejam só. Qual é a definição das heterossemânticas, das heterogenéricas que o livro fala aqui para vocês? Vamos lá. As heterogenéricas são os substantivos que mudam o gênero de um idioma para outro. É dizer que possuem um gênero em português e em espanhol eles têm outro gênero. São substantivos masculinos em espanhol e femininos no português ou vice-versa. E aí, o que é? Os heterogenéricos, como o livro já fala para vocês, são palavras, são substantivos que eles mudam o gênero de acordo com cada idioma. Como ele colocou aqui, no português eu posso ter um substantivo masculino, mas quando eu vou traduzir para o espanhol, por exemplo, ele se transforma em um substantivo feminino, certo? E aí, para a gente saber essa diferenciaçãozinha, a gente tem que ficar ligado sempre no artigo que antecede esses substantivos. E aqui eles colocam exemplos para vocês, os substantivos que são masculinos em espanhol e femininos no português. E aqui tem essa listinha para vocês aqui. Vamos lá. Espanhol masculino, árbol, no feminino, a árvore, el calor, a cor, o color, aliás, não color, a calor. El color, a cor, el cuchillo, a faca, el dolor, a dor, el equipo, a equipe, el estreno, a estreia, el puente, a ponte, el lavaplatos, as luvas, a lava-louças, aliás, el desordem, a desordem, el estante, a estante, el muelle, a mola, el testigo, a testemunha. E aí vocês veem que ele é um artigo masculino que geralmente, muitas vezes, acompanham nossos substantivos masculinos. E aqui do lado tem os nossos substantivos femininos que acompanhados de seus artigos femininos. E aqui tem do outro lado, aqui embaixo, os substantivos que são femininos em português e masculino substantivos que são femininos no espanhol e masculinos no português. Vamos lá. Espanhol, la computadora, o computador. La pesadilla, o pesadelo. La leche, o leite. La miel, o mel. La cárcel, o cárcere. La nariz, o nariz. La sal, o sal. La sonrisa, o sorriso. La sangre, o sangue. La protesta, o protesto. La tiza, o giz. La senha, o sinal. E aí são essas diferenciaçõezinhas, né? E aí nós temos, de modo geral, as palavras que terminam com agem são femininas no português e acontece que no espanhol elas terminam com agem, mas são masculinas, certo? E aí eu tenho no espanhol el viaje, isso daqui do outro lado, tá? El viaje, a viagem. El mensaje, a mensagem. El pasaje, a passagem. El paisaje, a paisagem. El mirage, a miragem. El montaje, a montagem. El carruaje, a carruagem. El chantaje, a chantagem. El porcentaje, a porcentagem. El sabotaje, a sabotagem. El estiaje, a estiagem. El follaje, a folhagem. E as palavras terminadas em umbre, em espanhol, geralmente são femininas. E aí eu tenho em espanhol. La cumbre, o cume. La legumbre, o legume. La costumbre, o costume. La lumbre, o lume. E aí, espanhol e português. E aí, a atividade de vocês primeira questão. A frase abaixo que contém um erro das palavras heterogenéricas vocês vão marcar
De acordo, vixe Maria, quase que eu mostro pra vocês e vocês veem a resposta. E aí vocês vão marcar qual é a resposta correta, certo, pessoas? E aí, segunda questão. Na oração, el espanhol tiene la sangre caliente. Observamos que a palavra sangre é heterogenérica. Señala a opção, vocês vão ter que marcar a opção onde só tem heterogenéricas. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E, certo? Terceira questão. Marque a opção que a palavra em destaque é do gênero idêntico ao color. E aí vocês vão voltar aqui. Color é gênero feminino ou masculino. Se tiver uma opção da palavra que tem um gênero idêntico na frase, vocês vão marcar. Quarta questão. A palavra destacado mala memória também pode preceder a. E aí, mala é feminino ou masculino? Vocês vão ver qual desses gêneros elas têm. Ela tem, aliás, e vocês vão marcar o outro substantivo que está aqui, dentre letra A, letra B, letra C ou letra D, que também tem o mesmo gênero de mala. E aí, quinta questão. Elige. Vocês vão ter que assinalar a resposta que contenha os artigos correspondentes a coraje e señal, respectivamente. Coraje é masculino ou feminino? Vocês vão marcar a primeira. Ele deve acompanhar o artigo feminino ou masculino. Vocês vão marcar. E señal é feminino ou masculino? E qual tipo de artigo ele pede? E aí vocês vão marcar, respectivamente. Primeiro o artigo de coraje e o segundo de señal, certo? E aí a gente vai para a página 32. 32 pessoas, 32. Pronto, página 32, vamos lá. Página 32 a gente vai ver as heterossemânticas. E a gente já viu as alguma dessas que a gente já viu, que foram as palavras heterotônicas. Não, foram as homônimas que a gente já viu. Esse grupo, as homônimas, heterogenéricas, as heterotônicas, as heterossemânticas, elas são bem parecidas. Elas são bem parecidas, né? E aí, o que são as heterossemânticas? Os heterossemânticos são os falsos cognatos. São palavras de uma língua espanhola que tem a grafia igual ou semelhante à do português, mas que possuem significados distintos. Ou seja, eu tenho uma palavra em espanhol que se parece muito com a do português, mas aí quando a gente for traduzir, não é a mesma, certo? E aí a gente tem que ficar ligado nisso, que isso ocorre muito. A gente pode pensar que é a mesma coisa do português, mas a gente vai ver e nem é a mesma coisa. Por isso que é importante a gente saber e conhecer todas essas palavras. E aí, ele coloca um exemplo. Vamos, Ana. Já estamos retrasadas. Espera um rato, por favor. E aí, ele bota rato em destaque. Mas rato não é rato em português. Rato em espanhol não é o rato animal em português. Rato é um advérbio de tempo que significa minuto, espera um tempinho aí. E ele fala a outra. La vuestra comida está muito esquisita. Esquisita não é a mesma coisa que a gente fala em português. Esquisita na Espanha é deliciosa, muito saborosa, entendeu? E aí a gente temos, ó. E aí nós temos borar, que é apagar, tapas, aperitivo, polvo, pó, grasa, gordura, brinco, pulo, estante, prateleira, sótano, porão, flaco, magro, oficina, escritório, contestar, responder, embaraçada, grávida, cinta, fita, rubio, loiro, salsa, molho, ladrillo, tijolo, alerrado, distante, berro, agrião, enojado, zangado. E aí eu não vou pedir para vocês fazerem a atividade, que já tem a atividade do assunto anterior, mas próxima semana eu peço, certo, pessoas? Não esqueçam
de sempre acompanhar essas aulinhas com o livro de vocês, que vocês já sabem. E é isso, a atividade já tá aí. Dúvidas de segunda a sexta, às 8 às 5 da tarde, até às 5 da tarde. Certo, pessoas? Eu espero que vocês façam e para me entregar até sexta. Tá bom? Beijo!